Boa noite, igreja. Já falei com vocês, é só costume. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, versículos 7 a 8. Sete ao 8, não, 7 ao 19, desculpa, 7 ao 19, todos achem, assim diz a palavra do Senhor. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figo, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tu comeste da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu és amaldiçoada acima de todo gado, acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. E a Adão ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu fosse tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que explica, Senhor, o mundo em que vivemos. Explica, Senhor, todas as dimensões desse mundo e por que o mundo é como é, Senhor. Que esta palavra, Deus, essa mensagem, Pai, esse registro da fatídica queda do homem, Deus, possa falar ao nosso coração e nós podemos entender, Deus, a ruptura causada pelo pecado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações que aqui estão, Senhor, e aqueles que posteriormente vão, Deus, ver, Deus, essa mensagem, Deus, em suas casas também, Senhor. Que o Senhor também me capacite, Pai, e que tudo aquilo que eu falar esta noite seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Hoje vamos ver a ruptura causada pelo pecado. Se os irmãos notaram, nós estamos numa trilogia. Eu iniciei há 3 domingos atrás falando do porquê que o mundo é como é, que esse mundo tem jeito, esse mundo foi degenerado por causa do pecado. Domingo passado eu falei sobre quem causou essa queda, a sutileza da serpente. E agora eu falo da consequência desta queda, a ruptura causada pelo pecado. Se os irmãos notaram também, desses 3 domingos, 2 foram em um único capítulo, que foi Gênesis capítulo 3. Quando você escutar uma pessoa abrir a Bíblia, não pregar a Bíblia porque não tem conteúdo, lembre-se disso. Você pode pregar diversas mensagens com um único texto da Bíblia, sem violentar o texto. Mas dito isso, a gente tem aqui a história da queda. Do verso 1 ao 7, a gente vê a sutileza da serpente, de Satanás, o diabo. Como ele atacou o primeiro casal, como houve então a queda. Houve uma ruptura. Ruptura só pode ser consertada esta pela volta do Senhor. E a gente vê aqui nesse texto, e verifica nesse texto, 4 áreas que o pecado causou ruptura. E você vai entender que tudo o que ocorre na sua vida, que não é
agradável e que não é bom e que não é para a glória de Deus, foi iniciado aqui. O pecado, ele causou uma fratura terrível, uma ruptura terrível, uma quebra terrível. Quais as 4 áreas que ele causou? Eu peguei essas 4 áreas do texto. Deve ter mais áreas. A primeira área, uma ruptura com Deus. O pecado causou na humanidade uma ruptura com Deus. Segunda área, ruptura com o próximo. O pecado causa à humanidade uma ruptura com o seu semelhante. A terceira área, ruptura consigo mesmo. Todos os nossos problemas conosco foram causados inicialmente pelo pecado. Uma ruptura consigo mesmo. E a quarta ruptura, uma ruptura biológica ou ecológica. O pecado causa na humanidade uma ruptura ecológica. Tudo isso causado por aquele ato daquele primeiro casal ouvindo a voz da serpente. Mas vamos iniciar pela ruptura que vai gerar as outras rupturas, que é a ruptura com Deus. O verso 7 ao 9 vai demonstrar que quando o primeiro casal come do fruto proibido, aquele fruto que era do conhecimento do bem e do mal, isto é, para que eles julgassem o que era bem e o que era mal, alheio a Deus, quando eles experimentam e desobedecem a Deus, como alguns teólogos vão chamar, quando eles quebram o pacto de obras, quando eles comem desse fruto, houve então uma ruptura com Deus, é o que eu chamo de dimensão teológica. Como é que houve essa ruptura com Deus? Como ela se manifesta? Primeiro, eles tentaram resolver o problema do pecado por si mesmos. Verso 7, eles comeram. E o que fala o verso 7? E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. No verso 25 do capítulo 2 diz o seguinte: estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Aqui é uma antecipação da queda. Usamos roupas, pois a pureza foi perdida. A pureza foi perdida. E aqui é uma antecipação, eles ainda não tinham caído no verso 25, mas agora eles caem, e eles olham um para o outro, o que eles percebem? Estão nus. Isso causou então uma ruptura, uma quebra. Isso causa então a perda da pureza. É isso que significa, eles perderam a pureza inicial. Foram criados puros e perfeitos, e eles percebem que alguma coisa está errada com eles. Agora a gente tem que resolver esse problema. Deus não vai mais nos aceitar assim, estamos nus. E o que eles fazem? Eles buscam a Deus? Eles costuraram folhas de figueira. Eles procuraram resolver o problema do pecado, dessa ruptura, com sua própria justiça. Vamos abrir em Isaías 64:6, e a gente vê que isso é o fruto de toda falsa religião. Toda falsa religião iniciou no Éden, capítulo 3, versículo 7. Toda falsa religião é uma tentativa de costurar para si mesmo folhas de figos, folhas de figueiras. Isaías 64:6. Diz o seguinte: todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas, o quê? Justiças são como trapos imundos. Trapos imundos, na concepção bíblica, não é uma roupa suja. A época que Isaías escreveu, 700 anos antes de Cristo, há 2.700 anos atrás, a Always e a Sempre Livre ainda não existiam. Não tinham sido fundadas. Sabem o que eu estou falando, né? Então você colocava panos nas partes da mulher, quando a mulher estava naqueles dias. A mulher, quando estava menstruada, sabiamente Deus falou que ela tinha que se afastar. Por que Deus faz isso? Obviamente, naquele contexto patriarcal, o homem, ele por vezes iria querer ter coito com a sua esposa, e às vezes ela estava com cólica, estava doendo, e Deus preserva a mulher nisso, também tipificando que algumas consequências da queda nos tornavam impuros cerimonialmente. Então a mulher usava aqui trapos em suas partes. Você imagina, eu não sei, mas você não precisa nem imaginar, você que é mulher, deve ser meio nojento o absorvente moderno, que é descartável. Você imagina um trapo. Agora, um trapo imundo. Deus fala aqui em sua palavra que as nossas melhores obras, as nossas justiças, o seu bom coração,
sem Cristo é o que para ele? Você toca naquele trapo? Você se veste com ele? Isso é interessante. Então, por exemplo, a reencarnação, falando, você reencarna e você vai viver uma nova vida para que você então acerte, você vai conseguir melhorar com as suas boas obras. Trapo imundo, trapo imundo. Guarda de dias para salvação, eu vou guardar o sábado para ser salvo. Trapo imundo. Ou mesmo o domingo é uma bênção, mas ele não traz salvação. Ou regras alimentares, ou penitências. Eu vou pagar tanto, eu vou rezar tanto Ave Maria, tanto Pai Nosso. Trapo imundo. Ou purgatório, eu vou purgar o meu próprio pecado. O que é isso? É você cozer folha de figueira, trapo imundo. Ou, que alguns falam, né? Eu tenho bondade no meu coração, eu tenho Deus no meu coração, porque eu não sou tão ruim assim. Sabe o que é isso? É o ser humano, na sua ruptura com Deus, nessa dimensão teológica, é o seguinte: Deus, eu não preciso que o Senhor dê a solução, o meu coração tem justiça, eu vou aqui cozer essas folhas de figueira, vou fazer um avental e eu vou cobrir a mim mesmo. É isso que nós escutamos. Ontem no evangelismo, a resposta mais comum, que não foi aquela que eu escutei, que os apóstolos eram mentirosos, e que Deus não existe, mas se existe só criou o inferno, não criou o céu. Um Deus que tem prazer nessas coisas. A resposta mais comum é o seguinte: eu não tenho certeza que eu vou para o céu. Eu acho que eu vou por quê? Porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou uma pessoa que busca viver uma vida correta e não faço mal ao próximo. Isso não significa nada para a salvação. Por quê? Porque é você dizendo o seguinte: Deus, eu não preciso da sua provisão. Mas é interessante que o que os homens fazem aqui no verso 7 de Gênesis 3? Eles cosem para si mesmos folhas de figueira para tapar a sua vergonha. Mas não funcionou, porque eles vão se esconder. Continuavam envergonhados. E o que Deus faz no verso 21? Para Adão e também para a sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. A primeira morte. Se ele fez vestes de pele, algum animal teve que morrer para que ele tirasse a pele. Correto? Então, o pecado trouxe o que aqui? Morte. Agora, olha que interessante. A pele de um inocente, o animal não tinha culpa nenhuma, de um inocente, foi colocada sobre Adão e Eva para esconder a sua pureza. Ora, a justiça de um inocente, de quem? Cristo, é colocada sobre nós por causa da nossa impureza. E Cristo tem que morrer para que isso ocorra. O que Deus está dizendo aqui? Olha, vocês não podem resolver a sua separação, o seu problema comigo, com seus esforços. Eu tenho que resolver. E a solução é que o inocente tem que morrer. Toda falsa religião começa no Éden. Todo pensamento que eu posso ir para o céu sem Cristo, porque eu sou bonzinho, começa no Éden. É o ser humano continuamente dizendo o seguinte: eu vou fazer folhas de figueira. Claro, como vimos também ontem, algumas pessoas não creem em céu e inferno, não creem nessas coisas, não creem em Deus. Aí eu cito a frase de Spurgeon: nem os demônios foram tão longe ao negar a existência de Deus. Nem os demônios foram tão longe. Então imagina o que é reservado a estas pessoas. O segundo ponto aqui que vai demonstrar essa ruptura: eles tentaram se esconder de Deus ao serem chamados, verso 8 e 9, e eles ouviram a voz do Senhor Deus. Aqui um ponto, eu sei que tem uma certa teologia que fala o seguinte: o homem após pecar não pode escutar a palavra de Deus porque ele está morto em pecado. Adão e Eva após o pecado escutaram a voz de Deus ou não escutaram? Porque os mortos em pecado escutam a voz de Deus. Escutam. A pessoa não vai escutar porque está morta em pecado. Só se Deus irresistivelmente trazer elas à fé. Alguns falam isso. Aqui Adão e Eva, imediatamente após o pecado, ouviram a voz de Deus. E o filho deles, que não se converteu, também escutou. O tal de Caim. Aqui, eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que é que nós temos aqui? Deus chama o homem. E o que é que o homem faz? Se esconde. Quantas pessoas têm se escondido do Senhor? Deus chama: arrependa-se, creia. Deus mostra a palavra de Deus, Deus mostra pregações. Até a pessoa se emociona
numa música cristã, reflete um pouco da mensagem, sente alguma coisa, sente um impulso. E quando Deus chama, agora venha comigo, submeta-se a mim. O que as pessoas fazem? Vão para de trás das árvores, vão para suas desculpas. Não, peraí, mas aí é fanatismo. Ah não, aí é fanatismo. Eu todo domingo na igreja, não, aí é muita coisa. Imagina então, ainda bem que Deus não vai levar essa pessoa para o céu. Imagina como seria insuportável a eternidade com santos. Quis não ia tocar a Anitta no céu. Falei que vai tocar no céu, não vai tocar a Anitta. Imagina a eternidade com os santos. Deus é muito bondoso. Não, essa pessoa não vai. Ela vai ficar com os ímpios que não quiseram ficar comigo. Billy Graham fala que Deus, não é que Deus envia para o inferno, é uma paráfrase, claro que Deus envia, mas não é que Deus envia para o inferno, Deus apenas honra a escolha que as pessoas fizeram em vida. A gente vê aqui as pessoas, elas escutaram a voz de Deus, e uma tendência, a ruptura teológica, essa dimensão teológica, ruptura com Deus. Deus fala, Deus chama, a criação manifesta a glória de Deus. Não, realmente é muito complexo a criação na terra, o ser humano é muito complexo. Foram os ETs que vieram aqui e brotaram a vida. Tá, e quem brotou a vida nos ETs? A gente vai progredir, vai ter que ter uma causa primeira não causada, é obrigatório isso. As pessoas vão tentar se esconder atrás das árvores quando ouvirem a voz de Deus. Isso é fruto da queda, não é surpresa. Cada vez que você prega o evangelho e você começa a pensar sobre o ser humano, você confirma a veracidade dos princípios do relato da queda do homem. Ele explica porque as pessoas são como são. Há uma ruptura teológica. Agora, também há uma ruptura com o próximo. O homem rompeu com Deus, mas ele rompeu com o próximo. O verso 12 ao verso 16 demonstra isso. De que maneira? A gente vê aqui uma ruptura sociológica. Primeiro, ruptura entre o homem e a sua mulher. Verso 12 e verso 16. Diz o seguinte: e o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Síndrome de Adão. Eu fiz errado porque o outro fez alguma coisa. Síndrome de Adão. Não, eu errei, tudo bem. Ah, mas você não viu o que ele me fez. Síndrome de Adão. A mulher que tu me deu, ele está botando a culpa em quem? Duas pessoas aqui, Adão. Em Deus, a culpa é tua que me deu ela, e na mulher que fez isso comigo. Adão, muito corajoso, fala: ó, Deus, é o seguinte, a culpa é de todo mundo, menos minha. Ali no sentido seria todo mundo mesmo, só tinha Eva, né? Então a culpa é de todo mundo, menos minha. O verso 16, a gente vê aqui dessa ruptura sociológica entre homem e mulher. E a mulher, ele disse: eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Sei que as mulheres reclamam do parto, mas o que vem depois do parto é maravilhoso, né? Deus é tão gracioso que ao dar uma maldição, que é a dores de parto, ele dá uma bênção maior ainda, que é a concepção. Deus é maravilhoso, né? Com o sofrimento terás filhos. O teu desejo será para teu marido e ele governará sobre ti. Alguns pontos aqui. Primeiro que, na minha opinião, a melhor tradução para o teu desejo será para o teu marido, não seria para o teu marido. Seria contra o seu marido. Essa palavra, que é uma palavra em hebraico meio longa e eu não consigo falar, eu sou muito ruim em hebraico, pronuncia então, ela aparece ali em Gênesis 4:7. Diz o seguinte: se tu fazes, para Caim, se tu fazes bem, não será aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. O desejo do pecado será contra Caim, para o quê? Para dominar Caim. A ideia aqui dessa palavra é como um animal selvagem para devorar. Então a gente tem aqui que o desejo natural da esposa em relação ao marido seria mandar nele. Olha que interessante. Mas o meu temperamento é assim, começou no Éden. Seria para mandar nele. Então a gente observa aqui que Deus está dizendo o seguinte: a partir de agora haverá desarmonia no casamento. Porque a mulher vai ser impulsionada por sua natureza em tomar a iniciativa. Mesmo que para isso seja para sobrepujar o seu esposo. Eu nem vou perguntar, irmãs, quantas vezes vocês quiseram tomar iniciativa, porque vocês acharam que seus maridos não estavam bons o suficiente para isso. Nem vou perguntar para as irmãs.
Mas isso é uma consequência do pecado. Não precisa ler Freud para entender isso. O seu desejo era contra o seu marido, como um animal selvagem buscando devorar. Quando você fala, eu quero esganá-lo. Você nunca pensou isso, as irmãs aqui nunca pensaram isso? Né? Nunca pensaram isso. Né? Nunca pensaram isso. Eu quero esganá-lo. Agora que fala, e ele governará sobre ti, ou como está na série, e ele dominará. Mas não pense que o domínio seria o governo amoroso de Cristo para a sua igreja, que é o princípio do casamento. A mulher, ela submete ao seu esposo, como a igreja submete a Cristo, de um princípio amoroso, e o homem, ele supervisiona a sua esposa, amando como Cristo ama a sua igreja de maneira sacrificial. Não, aqui seria o domínio, aquela cultura realmente antiga que ainda existe, do homem ver a mulher como um objeto, a mulher como alguma coisa, e ele achar que é dono dela. Ele seria um governador sobre ela. Porém a Bíblia vai chamá-la, a mulher, de uma auxiliadora idônea, adjunta. Isto é, alguém em igualdade com o homem, mas a partir da queda, você tem então uma ruptura. O homem tendo que mandar e não tendo sabedoria para isso, muitas vezes, e a mulher tendo o desejo implícito de dominar sobre o homem. De dominar. Isso começou na queda. Claro, algumas coisas são contornáveis em Cristo. Cristo parcialmente ele muda isso. O homem começa a querer amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher ela tende, se é uma cristã, a querer se espelhar nessa obediência da igreja em relação a Cristo e obedecer o seu esposo, desde que seja no Senhor, de acordo com os princípios bíblicos. Só que assim como a dor de parto não some, a nossa tendência não some. Não é porque você virou cristã que você, ao ter filho, é um aviso para ti, não vai sentir dor de parto. Isso vai sentir dor de parto, como vai ter a tendência da mulher a querer dominar o homem. Isso é edêmico. Ali em Gênesis 2:20, diz o seguinte: e deu nomes a todo gado e toda ave do céu, e Adão deu nomes a todo gado e toda ave do céu e todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. A mulher é adequada para o homem é adequado para a mulher. Idônea, em igualdade. Não estou dizendo que não haveria hierarquia, se não houvesse queda. Acredito sim que haveria, porque o homem é o cabeça da mulher, como o pai é o cabeça de Cristo. A relação aqui aponta para a Trindade. Só que seria diferente. Toda briga de casal é um eco do Éden. Toda briga de casal é Éden. Quando você briga com seu esposo, e seu esposo briga com você, isso é um eco do Éden. Houve uma ruptura sociológica. Não adianta a gente falar sobre casamento e não entender o fruto do problema. Não adianta. Isso começou no Éden, a natureza humana em nós. Há também uma ruptura em todos os níveis. Você avança um pouco a história, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler, na verdade, versículo Gênesis 4, 4. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. Ele pegou a primeira coisa do rebanho dele e ofereceu ao Senhor. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado. E o semblante caiu. Temos aqui, então, inveja. Inveja. Ruptura em todos os níveis. Começa a ter o que na sociedade? Inveja. Deus gostou dele, não gostou do meu. E o Senhor disse a Caim, coisa interessante, o Senhor aqui está falando com um morto em pecado, que nunca se converteu, e Caim escutou. E o Senhor disse a Caim, por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Agora, olha que interessante. Você está com o desejo de matar teu irmão, que eu sei. Qual é a tua obrigação, Caim? Fazer o óbvio? Não. Matar o teu irmão. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou, e o assassinou. Temos aqui então
a inveja e agora temos a vingança. Inveja gerou inimizade, vingança não, o assassinato. Olha só, por que tem assassinato nesse mundo? Por causa do pecado. Se Deus viesse aqui e nos explicasse, nós não faríamos isso. Deus veio aqui, explicou e ele foi crucificado. Então, foi crucificado. A Deus falou aqui para ele, não faça isso, o que ele foi fazer? Foi lá e fez. Foi lá e fez. Deus aqui deve ter falado com uma boa porcentagem da humanidade, eu não quero que você mate ninguém. E a humanidade foi lá e matou. Então, continuamos. O verso 19. Nasce também, lá em Gênesis capítulo 2, Adão fala, essa é carne da minha carne, aí por isso deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher, e serão o quê? Os dois, uma só carne, casamento heterossexual monogâmico. Fora isso é gambiarra. Casamento é heterossexual e monogâmico. Serão os dois. Como é que Deus planejou o casamento? Monogâmico. Monogamia. Só que aí o que é que surge? Deturpação do casamento. Verso 19. E Lameque, que é descendente de Caim, tomou para si o quê? 2 esposas. Iniciou aqui a poligamia. O nome de uma era Ada e o nome de outra é Zilá. Houve aqui a poligamia. Começou a poligamia. A Bíblia registra e até regulariza, no sentido que é assim, então tem que fazer assado em relação à poligamia. Ela nunca lê com bons olhos a poligamia. Sempre deu problema. Com uma mulher em casa, já dá problema no casamento, imagina com 2, com 3. Imagina Davi ali. Imagina Salomão. Não dá certo. Houve aqui a poligamia. Tomou para si 2 esposas. Não é mais ela é minha carne, eu e ela. Não, agora eu apenas governo, mas eu não tenho mais o sacrifício de Cristo. O amor sacrificial de Cristo pelas minhas mulheres. Foi o que ocorreu aqui. Poligamia. Agora tem também vingança. Verso 23. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida. O cara feriu ele, o que ele fez? Matou. E um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. Jesus fala para perdoar 70 vezes 7. O que Lameque fala? Tem que se vingar 70 vezes 7. A vingança entra por causa do pecado. Então o que o pecado causa? Uma ruptura sociológica em todos os níveis. A sociedade aqui já é formada com ruptura social causada pelo pecado. Eu acho engraçado quando alguns arqueólogos falam, não, foi achado aqui esse crânio de um Australopithecus, ou sei lá o que, de um Neandertal, e há indícios aqui de rachadura devido à pancada de outra pessoa, talvez outra tribo. Gente, desde o início, homem matando homem, deturpação do casamento, vingança. Isso ocorreu por causa do pecado. A sociedade é formada já com uma ruptura social por causa do pecado. Nós não vamos consertar. Nós não conseguiremos consertar. Mas há também um outro nível de ruptura, mais íntimo. Uma ruptura consigo mesmo. É uma dimensão psicológica. Gênesis capítulo 3, verso 10. Aqui pela primeira vez o ser humano experimenta sentimentos negativos por causa do pecado. E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Ele estava no paraíso e o que ele sentiu? Medo. Se você está no céu, no paraíso, com o coração caído em pecado, o problema não é o local. Jesus vence Satanás no deserto. Adão pede para Satanás no paraíso. Eu tive medo. Início do medo. Medo de ser rejeitado por Deus, talvez. Medo de ser punido por Deus. Medo, inclusive, de Deus. Será que aqui, que ele pensou, será que Deus vai me aceitar? Não, eu sou muito pecador. Eu não vou na igreja porque eu faço tudo errado. Eu não vou ser crente porque eu sei que eu não vou conseguir. Eu tenho medo de querer ser crente e depois não conseguir. Medo que vai causar o que então? A vergonha que vai causar então o desejo de se esconder. Aqui temos uma ruptura psicológica
Medo de ser rejeitado, medo de ser punido. O medo entra pela primeira vez. Claro que o medo, todos os nossos sentimentos ruins, todos os nossos problemas psicológicos, eles iniciam, são frutos de uma única fonte. Claro, imagina só, o Éden é a fonte. Aí essa fonte vai desmembrar em vários rios. Em vários rios. Tem o Rio Negro, o Rio Solimão, o Rio Amazonas, vai ser vários rios que vai desmembrar. Cada problema psicológico, sexual, de relacionamento, teológico, tudo isso começa naquela fonte do Éden. O início do medo, o início da depressão, pois aqui diz também que ele se escondeu. Início da reclusão. Todo isolamento psicológico é fruto da queda. Eu não estou dizendo que você não deva, se for necessário, procurar psicólogos, mas em última instância, tudo isso é fruto da queda. Deus não nos criou tão frágeis psicologicamente. Isso é fruto da queda. A queda ocasionou isso. A queda nos afetou tremendamente psicologicamente. Ela afetou a nossa relação com Deus, nossa relação social e nossa relação conosco. E há uma ruptura biológica ou ecológica, verso 16 a 19, essa é a dimensão ecológica. Primeiro afetou a nossa biologia, verso 16. Eu multiplicarei grandemente teu sofrimento e a tua concepção, com o sofrimento terás filhos. Há um debate, que ele fala, eu multiplicarei, se a mulher já sentiria algo ou não. Eu entendo aqui que é uma hipérbole, né? uma palavra hiperbólica. Agora você vai sofrer muito, muito, quando você ter filho. E você vai ter filho com o sofrimento. Você só vai ter a alegria de ser mãe com o sofrimento. Nasce aqui então o sofrimento, a dor do parto e também o risco de morte no parto. Nasce aqui. Afetou a nossa biologia. Dor, sofrimento e morte. Verso 19. No suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela tu fosse tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornará. Tinha uma árvore da vida para ele comer e ele não comeu. E agora Deus fala, olha, Adão, seguinte, você é pó. Tá? A ideia a gente é do barro, não é barro, é pó, tá? Pó. Tá, barro tem uma... a gente é igualzinho o barro, como é a concepção química é igual, não é igual do barro, é pó. Nem todo pó é barro, tá? Pó. Você é pó. E porque você é pó, você tem que morrer, Adão. Porque você tem que morrer. Então a gente tem aqui então dor, sofrimento e morte. Cada dor de cabeça que você sente é um eco dessa ruptura. Cada dor de dente, cada dor de barriga, cada gripe, cada doença crônica que você tem é um lembrete da nossa queda, que nós caímos. E afetou também o relacionamento com o mundo. A gente tem um sermão inteiro sobre isso, lá atrás, há 2 domingos atrás, mas vale a pena destacar, verso 17. E Adão lhe disse, porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore, da qual eu te ordenei, dizendo, tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. A vida, alguém já disse que a vida é um grande período de sofrimento e luta, com alguns pontos de felicidade. Alguém já falou isso, que a vida, você tem um grande e longo período de sofrimento e luta, com alguns pontos de felicidade, que geralmente não são tão longos quanto gostaríamos. Ele fala, agora, tu vai comer da terra, olha a graça de Deus. Você não vai morrer imediatamente, você vai ter provisão da terra, mas vai ter provisão com o quê? Sofrimento. Agora a terra que antes só tinha árvore no campo para ele, verso 18, vai produzir o quê? Espinhos e cardos. Também produzirá para ti. Você vai comer, mas com espinhos e cardos. Você vai se ferir. Você vai ter dificuldade. Você vai agora, para você poder comer e viver e sobreviver, você vai suar. Então quando você chega num dia cansado de trabalho, suado, tem um monte de boleto para pagar, o início do mês é maravilhoso, que você espera para receber, mas é terrível, você espera para pagar também. É suor do teu rosto. Deus está dizendo o seguinte, a partir de agora, porque você
como cabeça da criação, fez a criação cair, a terra foi amaldiçoada e você vai ter muito sofrimento para achar comida. Você vai ter espinhos e cardos e você vai ter cansaço por causa da queda. Tudo isso acontece com a gente, não acontece? Tudo isso acontece com a gente por causa do pecado. Não creio que tem pecado, não tem consequência. A sua vida é consequência disso. Não há como negar. Não há como Moisés escrever isso aqui da sua própria cabeça, porque ele está descrevendo como é a humanidade. Exatamente isso. Então tudo foi afetado pela queda. Cristo então está fazendo, e aí a graça de Deus, uma nova criação. Ali em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz o seguinte: quem está em Cristo no segundo Adão, você só está em algum lugar, você está em dois lugares na verdade, ou você está no primeiro Adão, ou você está no segundo Adão, não tem outro local, não tem em cima do muro. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que as coisas se tornaram novas. Deus está em Cristo criando uma nova criação. Ele está revertendo os efeitos do pecado. O aspecto teológico no crente, ele é revertido em grande parte. Às vezes a gente erra e se afasta um pouquinho de Deus, ou confia no nosso próprio desempenho, está errado. Mas estamos em Cristo justificados. Deus está revertendo esses efeitos. Aos poucos, o reino de Cristo ele está entrando progressivamente no mundo, como uma semente de mostarda. E ele está crescendo. Eu não falo aqui em quantidade de pessoas, não, eu falo isso, que a progressão do reino de Deus, ela vai até um momento em que haverá novos céus e nova terra. Quando Cristo convergir nele todas as coisas. Então, a dimensão teológica, a dimensão sociológica, a dimensão psicológica e ecológica será totalmente redimida em Cristo. Ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, a gente já está encerrando. Colossenses, capítulo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Né? Os outros, capítulo 13 não existe em nenhum manuscrito conhecido. Né? Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: Ele, Jesus, quer dizer, o Pai, na verdade, Ele, o Pai, nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas tenham preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo o quê? Todas as coisas, tantas que estão na terra, como as que estão no céu. Cristo está convergindo nele todas as coisas e reconciliando e redimindo todas as coisas. A dimensão teológica está sendo redimida em Cristo, sociológica será redimida em Cristo, está sendo. Deus cria na igreja um novo corpo. Psicológica, Deus nos faz uma nova criatura, nos dá uma nova mente. Ecológica, Deus vai transformar esse mundo. O que nós aprendemos aqui então? Que aquela queda terrível, aquelas rupturas do Éden, só são consertadas em quem? Em Cristo. Tanto é que lá em Apocalipse, a Bíblia começa com uma árvore. E ela termina com uma árvore, é uma árvore para a cura das nações. A Bíblia começa com uma árvore da vida. A árvore da vida de Gênesis, que é omitida do homem, o homem é impedido de pegá-la, ela aparece lá em Gênesis, é lá em Apocalipse, para que nós comamos
Claro, como símbolo de Cristo. Então, tudo isso que você vê de errado no mundo, tudo que você vê de errado na história, só tem solução em Cristo. As suas boas obras significam absolutamente nada. São medíocres. Nossos problemas psicológicos, emocionais, a dificuldade de viver nesse mundo, tudo isso é fruto do pecado. E quem resolve o problema do pecado? Deus, Jesus. Que a gente possa entender isso, amém? Vamos ficar em pé. A irmã pode pegar o Lucas, está dormindo? Já acordou? Já acordou ele. Para que a levem aqui e pode desligar.